Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson no canal O Flamenguista Sincero. E hoje a gente vai reagir, eu vou reagir junto com vocês. Eu não assisti o vídeo ainda. O título é: o São Paulo errou, mas o maior problema do Flamengo contra o Botafogo foi... E é o Mauro César que tá analisando, então a gente vai assistir juntos e eu vou dar a minha crítica e eu adoraria o comentário de vocês pra gente dialogar aí, provavelmente sobre essa derrota do Flamengo. Então, adorei a tua opinião de outros flamenguistas referente a essa doída derrota, porque não é normal perder o Botafogo hoje em dia, sabe? Já houve um momento que o Botafogo era aparelho, mas hoje não é mais o caso. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o jogo Flamengo e Botafogo. Mauro César Pereira. Flamengo perde por 3-2, perdeu chances de gol, sim. Agora, um questionamento que eu faço e quero saber se você concorda ou não, o principal é tirar o Ayrton Lucas da posição dele. Eu achei ali um erro gravíssimo. Acho que o Sampaoli, muita gente diz, o Pirata é contra o Sampaoli. Não, eu era a favor do Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus era a principal opção. Não acho o Sampaoli. Essas engasgadinhas do vídeo aí é do vídeo da Jovem Pan, tá? Isso aí não é do meu computador, não é da gravação, não é de edição, nem nada. É da própria gravação da Jovem Pan, ela tem esse serrilhadinho chato aí, que, quando a pessoa se movimenta. Sampaoli é uma má escolha, pelo contrário, acho um bom treinador. Agora, para mim, ontem, ele errou muito em tirar da posição de origem o principal jogador do Flamengo hoje, que eu acho o Ayrton Lucas. Eu acho que vem jogando muita bola. Ele nem ia jogar. E tinha o Everton Ele não ia Ribeiro. jogar, ele não estava nem escalado. Não fosse o Gerson. Ele só entrou porque o Gerson se machucou. E tinha... Não, sim. Antes de você me perguntar, eu vou te propor um E tinha o desafio. Everton Ribeiro no banco. Vou te propor, ele não podia jogar os 90 minutos. Mas aí joga de começo, mano. Ele não podia jogar 90 minutos. Ele falou na saída que talvez nem jogasse. Vamos trabalhar com a informação correta. É importante, a informação correta. Vamos trabalhar com a Hoje, mais do que nunca, a informação correta é importante. Jogou, Vamos lá. Jogar. Então, vamos Se lá. ele jogou, ele podia jogar. Eu tô trabalhando com a informação correta. Ninguém aqui tá inventando nada. Não falei que você tá Se ele inventando. jogou, ele podia jogar. Vamos trabalhar com a informação correta. Ayrton Lucas. Só tem um detalhe muito importante. O Mauro é grande defensor de treinadores estrangeiros. Ele sempre falou que era para dar tempo pro Vitor Pereira, era para dar tempo para todos os treinadores de fora, ele dava um tempo enorme. Aí o Renato, já ele tinha uma implicância gigante com o Renato. Todo treinador do Brasil não presta pro Renato, basicamente. E todo treinador estrangeiro é melhor pro Mauro, tá? Não sei se eu falei o nome, mas tô falando. Só que lembrar um negócio, o Mauro é um cara que defende muito o treinador estrangeiro, tá? Mais do que o ponto em alguns momentos, enquanto ele falta um pouco dessa mesma compreensão com treinadores brasileiros, tá? Lembra muito bem que ele atacava muito o Renato Gaúcho, mesmo o Renato com bons resultados, ele sempre achava problema, enquanto com treinadores estrangeiros, o Flamengo tava uma draga e ainda assim ele dizia que precisava de tempo e tal. E tudo bem, todo treinador precisa de tempo, mas ele tem uma defesa um pouco maior com treinadores estrangeiros. Não ia jogar, não estava escalado, a escalação saiu sem ele, porque ele jogou todos os últimos 9 jogos. Ele ia ficar de fora. O Everton Ribeiro, ninguém entendeu também porque que ele não começou jogando na ausência do Gerson. Na saída de campo, ele deu entrevista aos repórteres e falou que ele era dúvida para o jogo, que ele não tinha condições de 90 minutos, então ele ficou de fora até como uma opção para entrar durante o jogo, porque é óbvio que você entrar durante o jogo é diferente de você entrar no começo do jogo. Você pega o adversário mais cansado e tal, ainda mais jogador que era dúvida para o jogo. Agora, o desafio que ele propõe a você, qualquer um, é o seguinte: o Flamengo perdeu o jogo porque o Ayrton Lucas foi escalado nessa função. Esse foi um erro, óbvio erro. Como foi o erro do Jorge Jesus colocar o Rafinha no meio campo lá contra o Emelec, naquela derrota lá no Equador. Não. Ele errou, ponto. O Ayrton Lucas não rendeu. Ele tentou manter a estrutura do time, emulando o Gerson com o Ayrton Lucas, fazendo a função. Foi uma decisão de última hora, que a contusão do Gerson foi no aquecimento. Então ele teve que pensar rápido e não teve uma boa solução. Isso aí, para mim, é ponto passivo. Mas não foi por isso, me parece, que o Flamengo perdeu o jogo. O Flamengo finalizou ontem 24 vezes, Botafogo 12. O Flamengo, números do SofaScore. O Flamengo finalizou no alvo 13 vezes, o Botafogo 3. Não, Botafogo 6. Grandes chances criadas, o Flamengo teve 8, o Botafogo teve 3. Converteu todas. O Gabigol perdeu gols absurdos, o Pedro perdeu gol absurdo, todo mundo perdeu gol. Então, além dos erros defensivos... Chegou o gol do Pedro, foi mais absurdo que o do Gabigol. Sozinho. A sorte do Pedro ali... Mas teve um do Gabigol, o primeiro... É que na sequência, sai o escanteio, que arrumou foi o Bruno Henrique e sai o gol do Léo Pedreira. Também é uma falha grave da defesa do Botafogo. Ele perdeu a cabeça sozinho. O primeiro gol é um pênalti inexistente. Se vocês olharem com atenção ali, é muito claro que o Vitor Sá se joga antes do contato, mas joga muito antes. Até eu pus um vídeo no meu Twitter lá, é muito claro. Eu acho que ali a Edna foi muito mal, porque ela não olhou o VAR. Se ela olha o VAR, ela ia ver que o cara se jogou antes. Na hora... Não, mas ela não olha o VAR porque o VAR não chamou ela, porque o juiz não nega o VAR. Ela não foi olhar porque o VAR não chamou ela, não, né? Acho que ele tá errado. E outro ponto é que
não foi só esse problema do Ayrton, mas, pô, não tem um jogador, joga outro jogador da posição. A gente tem Vitor Hugo no banco, a gente tem Igor Jesus no banco, a gente tem Matheus França no banco. Se não vai jogar o jogador, bota o jogador da posição. Aí eu não concordo com o Mauro, acho que se tem que trocar, tudo bem, houve a contusão, tinha que descansar, tudo bem, Everton não podia ir de início, ok, mas então bota o jogador da posição. Na velocidade normal. O pênalti. O pênalti Eu também não achei. Não aconteceu. Mas não, assim, para mim, é muito claro que não aconteceu. Como a expulsão do Thiago Maia deveria ter acontecido, como o Rafael tinha que levar um vermelho direto. O Rafael tomou o segundo amarelo, mas ele entrou na canela do Cebolinha por cima, numa jogada de bola parada em que havia sido marcada uma falta para o Botafogo, falta existente. O cara conseguiu ser expulso numa situação ridícula como aquela. Quer dizer, quase coloca o Botafogo em risco. Não colocou pela incompetência do Gabriel, do Pedro e dos outros que perderam as chances, claras chances de gol. Então, assim, o São Paulo ele cometeu erros, mas o problema maior não foi o São Paulo, na minha visão. São os problemas de sempre. E ele achei bom que ele, depois do jogo ele falou a falta de concentração. Terceiro gol que o Flamengo toma em jogadas que nascem de um lateral. A jogada do Tietchan foi uma vergonha, passou no meio do Flamengo ali. O Tietchan passou no meio de três jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. Estava desprotegida. Quatro jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. Não, o cara passou no meio de vários jogadores. Isso não é culpa do técnico. Ele fala assim, rapaziada, vocês fiquem aqui e deixa o cara passar no meio do... Não é isso que ele pede. Então, se é falta de atenção, é descontração, é desconcentração, uma série de defeitos, né? Que são defeitos que vêm de muito tempo. O São Paulo ontem completou 11 dias no cargo, 4 jogos. No dia que o São Paulo se apresentou no Flamengo, o Luiz Carlos completou 1 ano. Fora o tempo anterior a assumir o Botafogo, em que ele ainda estava no Oriente Médio, mas já contratado, e certamente já pensava, planejava, falava de contratações, porque já estava preparando o seu trabalho, já sabia que ele ia assumir o Botafogo. Então, um técnico conhece o elenco, sabe o que ele pode fazer com os jogadores. O São Paulo está tateando ainda. Quando ele vê o Arthur Vidal, eu acho que a partir de agora, o Arthur Vidal e o Marinho, já deu para perceber que ele não pode contar em certos cenários. Agora, ele vê o Vidal e fala, cara, o Vidal já me ajudou muito. Vou contar com ele. Bota 1, 2, 3 jogos, aí ele vai chegar. Não dá mais. O Marinho. Ele está insistindo muito no Vidal, né? O Marinho ontem, acho que definitivamente não dá. Ele tentou o Marinho também como ala direito no lugar do Wesley, que já estava amarelado, e é um jogador também ainda muito verde, e defensivamente o garoto ainda tem muitos problemas. É bom frisar isso. Os outros 2 atrás estão machucados, Mateuzinho e o Varela. Ele não tinha outro. Mas o Marinho não dá. Era melhor ele mudar o sistema para tirar um dos zagueiros, botar o Fabrício Bruno lateral, ou colocar o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno como lateral. Agora, eu não acho que o problema maior foi o Sampaoli. O problema maior são erros individuais que já acontecem há muito tempo. O Flamengo já é o líder da estatística mais indesejada. Uma das mais indesejadas, que é grandes chances perdidas. Em 3 rodadas. É o time que mais cria e perde o gol. A maior falha é na frente ou é na defesa, Mauro, na sua opinião? Eu acho as duas. Eu acho as duas. Porque na defesa, por exemplo, ontem, porque o Santos jogou de goleiro linha. Gente, você contrata o Sampaoli, não é o João Santana. É diferente. Ele vai fazer essas coisas. O Everson está até hoje no Atlético Mineiro e passou pelo Santos, porque ele pediu o goleiro para jogar. Ele vai fazer isso. Depois falar sobre o goleiro linha. Ele vai fazer isso. Certo, você contrata um técnico com esse perfil, e houve um lance que o Botafogo teve a chance, que o Santos errou ali. Agora, ele pode até não jogar tão assim adiantado, mas ele não vai poder jogar dentro do gol. Você joga com o seu time dentro do campo do adversário. O goleiro tem que jogar fora da área. Ele não pode jogar ali dentro da área. Para quê? Para o adversário sair em velocidade. Agora, houve um lance de fato, mas não saiu o gol. Saiu dos gols de quê? Falha grave do segundo gol na cabeçada. O Danilo cabeceou sozinho. O gol da jogada do Tietchan, o gol do Tiquinho, uma vergonha. Era Vidal, Thiago Maia, Cebolinha e mais um. Ele passa no meio dos 4. Ele passou no meio de 4. Assim, né? E não é que ele sai. Léo Pereira. Léo Pereira. E passa com enorme facilidade. Aí pega a defesa toda desarmada. Léo faz até assim, ó. Agora, vai lá e faz. Assim, acho que de novo o Flamengo, a torcida, em boa parte, cai no erro de apontar para o técnico, apontar para os jogadores. O Gabigol não vai sair do time? Ele tem que sair do time, então. Vai treinar, se recondicionar. Está bem fisicamente? Eu não sei se está bem fisicamente. Não tenho condições de falar sobre isso. Não tenho aqui os números, não falei com ninguém da preparação. Se estiver bem fisicamente, então está mal tecnicamente. Se estiver mal fisicamente, está mal física e tecnicamente. Então que pare, que treine, que se recupere. Não pode... Sabe quantos jogos o Gabigol não faz um gol com bola rolando? 15 jogos. 15 jogos. Fez 2 gols de pênalti com o Coritiba e com o Maringá. 2 gols de pênalti. Em todos os jogos ele teve chance. Aí teve aquela conversa que não se sabe se é uma brincadeira ou se é sério, para Arrascaeta, postagem. Só você me enxerga. O Everton Ribeiro achou com menos de 1 minuto do segundo tempo, a bola caiu na perna esquerda, na perna boa ele perdeu. Depois achou de novo na direita, ele perdeu de novo. Ou seja, qual é o problema? Então, assim, ninguém está discutindo aqui, eu não estou, a qualidade do Gabriel, o histórico dele no Flamengo, nada disso. Ele é ídolo do clube e tal, mas a fase é péssima.
como atacante. Ele até consegue fazer algumas boas jogadas. Eu acho que ele joga bem, ele não, só faz exato, gol. mas ele tem que fazer gol, ele é atacante. Mesmo que ele vire só Gabi, que tire o gol do nome, como ele já fez na camisa, não adianta, ele tem que aproveitar as chances, ele não pode sair na cara do gol e perder os gols. Ontem, ele quase inviabilizou a reação. Porque se sai um gol ali com 1 minuto, e depois com a expulsão da irresponsável, do ato irresponsável do Rafael, é outro cenário. De repente vira o jogo. Então ele perdeu gols absurdos, o Pedro também perdeu, o Pedro também aceitando muita marcação. 2 jogos com o Inter, e esse que o Pedro joga mal, que ele fica marcado, ele não busca espaço, ele não consegue sair da área, ele não demonstra mobilidade. Depois eu vou fazer um vídeo aí sobre essa rixa Gabigol e Pedro que a torcida tá fazendo, sabe? A torcida do Flamengo tá fazendo uma rixa que talvez não exista no jogo, no campo, entre eles. Vou fazer um vídeo já sobre isso, logo em seguida. Acho um momento interessante aí, porque tem muitos comentários em redes sociais. Ah, porque eu prefiro o Pedro, porque eu prefiro o Gabigol. Ah, porque o Gabigol tá... Ah, mas é que o Pedro também tá... Sabe, aquela coisa que um tá usando o outro como desculpa. Acho que, como o Mauro foi perfeito na análise dele, o Gabigol não pode ficar 15 jogos sem fazer gol de bola rolando. Não pode. Um jogador do tamanho do Gabigol não pode ficar 15 jogos sem fazer gol de bola rolando. Jogando ele aberto pra direita, jogando de segundo atacante, jogando de meia. Não dá pro Gabigol ficar 15 jogos sem fazer gol de bola rolando. Realmente a fase artilheira dele não é boa. Só que ele está conseguindo se reinventar. E bem, quando ele vem de trás, ele vem bem. Só que realmente não dá pra ele perder os gols que ele tá perdendo. Ele vai ter que treinar mais finalização, vai ter que... Não sei o que ele vai ter que fazer. Agora, o Mauro foi perfeito também na análise do Pedro. O Pedro fez 4 gols contra o Maringá, a maioria deles debaixo da trave. E só que, pô, contra o Inter, o Pedro, se o time adversário acerta a marcação do Pedro lá na área, ele não consegue sair da marcação, não consegue, sabe, diferente do Gabi, consegue vir de trás, achar o espaço. O Pedro já não é esse jogador. E ele não tá, parece que ele nem tenta ser esse jogador diferente, sabe? Pô, mas tá reclamando do Pedro? O Pedro é o cara, tudo bem, o Pedro é o cara, nosso artilheiro, 21 gols em 21 jogos, disso eu não tenho do que reclamar, mas realmente, ultimamente, o Pedro também não está bem. Não é só o Gabi que não tá bem, o Pedro também não está bem. É uma coisa que tem que ser questionada, ele tem que aprimorar um pouco esse fundamento. E agora as trocas foram ruins, a saída do Cebolinha achei errado, o Cebolinha não estava mal, é um jogador que estava levando perigo, especialmente quando o Di Plácido foi trabalhar ali na saída do Rafael. Ele já tinha dado trabalho para o Rafael, um duelo desde o começo do jogo, ele começou a criar jogadas, chutou uma bola perigosa, ele tirou o Cebolinha, apostar no Marinho acho que não dá. O Marinho não era titular absoluto com ele do Santos, foi com o Cuca que ele virou titular, mas ele pode até imaginar, o Marinho me entregava isso aqui, em 2019, não entrega mais. O time é diferente, a proposta é outra, então está na hora, depois de 4 jogos, dele perceber que antes do Marinho, ele tem o Matheus França, por exemplo, como opção, para jogar ali pelo lado, para fazer várias funções, inclusive. Então acho que o São Paulo não foi nada bem, foi péssimo ontem. Ele foi, mas a razão da derrota, acho que passa muito mais pelos jogadores. De novo pelos jogadores. Verdade. Um time que chuta 24 vezes e que tem 8 chances claras de gol. Ah, o Flamengo não cria. Criou 8 chances de gol, claríssimas. Muito e enquanto o perdeu. líder do campeonato 100% que é o E Botafogo. perdeu a chance. Mas é isso que eu falo. A gente viu, né? O Everton Ribeiro entrou muito bem no jogo. A primeira bola... E a gente sabe, ele não estava na melhor fase no começo da temporada. Agora, será Repara que que o Everton... ele quando entra, ele entra melhor. Quanto Volta Redonda, porque ele ficou parado, foi o último jogo que o Gabigol fez gols de bola rolando, perdeu um pênalti e fez 2 gols. 75 dias sem marcar com bola rolando. Então, ele tem entrado melhor durante os jogos do Everton Ribeiro. Pelo menos tem sido assim. Quando ele começa mal. Quando ele entra no jogo, às vezes ele entra bem. Talvez ele possa ser um jogador para ser uma opção. Para esse momento, sim. Para esses momentos do jogo. Não tem problema nenhum nisso, nenhum pecado. A gente vai se adaptando às circunstâncias. Ele mesmo falou ontem que não dá para jogar. Não dá pra jogar o tempo Ele todo. falou. E contra o time que é 100% que é o Botafogo. Agora, os jogadores do Flamengo têm que ser mais questionados. Não adianta só questionar o técnico. Entra um, sai outro. Ah, o técnico é ruim, o outro é ruim. Tem gente que fala que o Paulo Souza foi o pior da história do Flamengo. O Vitor Pereira não sabe nada. É uma postura até arrogante. Quer dizer, os caras, não é que o cara não sabe nada, o cara faz um trabalho ruim. Mas em grande parte por conta dos jogadores. E os jogadores são sempre inocentados. Flamengo e Corinthians são muito parecidos nisso aí. Aí sai o Lázaro, o Cuca não fica por outras razões, agora não serve não sei quem. E os jogadores? Não tem nenhuma responsabilidade, nunca tem responsabilidade. Eles são sempre colocados como se fossem apenas ali bonecos. Não é assim. E ontem, de novo, né, os erros defensivos, os gols desperdiçados, as chances claras perdidas. E eu elogio o Tiquinho, que é um ótimo atacante, foi a melhor contratação do Botafogo. O Botafogo fez uma contratação midiática, foi o Patrick de Paula, assim que começou a era SAF, né? Não adiantou. Mas o Tiquinho Soares foi uma sacada muito boa, atacante experiente, futebol europeu, 32 anos, é forte, sabe, gera jogos, finaliza bem, dá trabalho aos zagueiros adversários. Sai da área, não fica só na área, não. Sai da área, essa é uma bela observação de mercado, jogador que ninguém falava aqui, e que o Botafogo foi lá e pensou num bom momento, e o jogador que vai dar um bom retorno técnico ao time do Botafogo. Agora, sobre essa situação que o Mauro... E o Mauro foi bem no que ele falou. Concordo e discordo dele, porque
o trabalho do Paulo Souza foi ridículo e o do Vitor ainda pior. Isso aí não dá pra esconder, mas realmente a culpa não é só do treinador, sabe? Porque, vou dar um exemplo pra vocês, 2-0 Maringá. O Flamengo fez o pior jogo que eu lembro de ter visto nos últimos 5, 6 anos. E aí? É culpa de quem? Porque não tava mais o treinador lá. Já tinha trocado o treinador. De quem que é a culpa? De ninguém? Acontece? Não dá pra acontecer. Se 2-0 Maringá. Se fosse 1-0 pro Maringá, o Maringá achou um gol num contra-ataque, porque o Flamengo tava com os 12 dentro da área, teve 8 bolas na trave, 7 chances que o goleiro fez milagre. Aí tudo bem. Agora, do jeito que foi a derrota do Maringá, não dá. Então, não é só o goleiro. Não é só o zagueiro. Não é só o treinador. É todo mundo. Todo mundo tem culpa. E realmente acho que não dá pra gente ficar achando que só vai dar certo quando o Jesus voltar. Isso aí a gente tem que tirar da cabeça. E tem que entender que os jogadores também são culpados. Mas realmente existiram trabalhos no Flamengo pífios. O do Vitor foi o pior deles. Citou, né? Do Gabigol. Porque o Gabigol, ele não marca gol com bola rolando há 15 jogos. São 75 dias, desde o jogo contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Ou seja, 2 meses e meio sem marcar gols com bola rolando. O Mauro até levantou a hipótese, né? Mauro, você é a favor de colocá-lo no banco ou não? Só levantou a hipótese. Eu acho o seguinte, se o São Paulo perceber que ele tem que ter uma formação, que não tem o Gabriel, para priorizar o Pedro, jogar em função do Pedro, ter outros jogadores e que ele precisa de um tempo, tira, treina, se recupera. Outra coisa que eu não consigo entender até hoje, a dificuldade de finalizar com o pé direito. Ontem um dos gols perdidos foi na perna direita. Você 2, porque teve outro que foi cruzado, aí ele tentou ajeitar para a esquerda. Ele sabe que ele vai perder. Como é que não dá para treinar, para chutar de forma razoável com a direita? Eu sempre gosto de lembrar que o Messi, no começo da carreira, ele não batia falta, batia mal. Hoje o Messi é um dos melhores batedores de falta que existe no futebol internacional. Algumas são incríveis. Isso é o que é treino, gente. Em algum momento ele pensou, porra, eu não sei bater falta, eu vou treinar esse negócio. E o cara começou a bater falta. Não é possível que um cara que finaliza tão bem, ele é um ótimo finalizador, Gabigol, com a canhota, não consiga ser minimamente razoável com a direita. Não treina, não se prepara, não tem força. Nada. O que acontece? Isso é trabalho do dia a dia, gente. Eu não consigo entender. Eu acho que isso aí é um fundamento para o atacante que não dá para ser um atacante de uma perna só. Entendeu? Ele tem que melhorar isso aí. E parece que não acontece nenhum progresso. Pelo contrário, piora. E ontem o que aconteceu também, eu acho uma certa insegurança. O gol que ele perde logo no começo do segundo tempo... Ele estava jogando bem até o gol que ele perdeu. Exato. Ele estava jogando bem como um armador, gerando o jogo, dando ótimos passes, sem dúvida alguma. Mas na hora de ser o Gabigol, ele não consegue resolver nada, ele não consegue fazer os gols. Isso é muito grave, porque está custando caro. Está custando muito caro, pelos erros dele e de outros também, né? Então acho que ontem ficou mais um jogo que talvez o São Paulo tenha que analisar com a situação dele. O Flamengo venceu um jogo do Fluminense no Carioca, um dos melhores jogos do Flamengo do ano com o Vitor Pereira, com ele no banco. Por isso que eu digo, talvez seja uma hora de dar um tempo. Talvez seja até melhor para ele. Não adianta insistir no erro. Não estou defendendo a barração, estou dizendo que a barração ela tem que ser, a barração pelo menos momentânea, ela tem que ser no mínimo estudada. Mas precisa de uma entrega maior também do Pedro, Cebolinha, do resto, para ele fazer isso. Exato. Agora o Bruno Henrique voltando aí, Maldo, também, né? Tem o Bruno Henrique voltando. O Bruno Henrique, já até que o Bruno Henrique foi bem nas circunstâncias, jogador que não jogava há tanto tempo. Agora, o Matheus França foi o cara que mais entregou nesse sentido. Agressividade, marcação forte lá em cima, finaliza. Olha, ele jogou bem contra o Fluminense, ele sofreu pênalti contra o Vasco, depois quase fez um gol em poucos minutos. Quando entrou no lugar da Arrascaeta, a torcida até xingou lá o Vitor Pereira, a Arrascaeta estava até machucado. E esse jogador, ele é o primeiro da fila, gente. Isso o São Paulo tem que perceber. Aí é erro do técnico. Não é possível que ele não perceba que antes do Marinho tem o Matheus França. E até o Matheus Gonçalves. Acho que seria mais interessante que o Marinho. O Marinho não tem condição. O Marinho já deu, né? O Marinho já deu. Ele teve muita chance. Ele ainda não deu no Flamengo. Mas ele não é jogador pro Flamengo. Por que contrataram o Marinho? Por quê? O pai dele é muito flamenguista. Então, porque o pai é flamenguista. Que legal. Então, o Marinho era um negro, mas ele jogou bem no Santos. Agora não rendeu no Flamengo. Ele só jogou bem no Santos, um período. E mais nada, antes ele não tinha história no futebol. A coisa mais destacada do Marinho foi aquela vez que ele falou um palavrão. Sim, ele era um meme que virou um ótimo jogador no Santos, mas... E mais nada. Como é que um jogador desse nível vai pro Flamengo? Ele tá jogando no Flamengo que ele joga. É a bola que ele tem. Concordo sobre o Marinho. Acho que a chance que a gente podia ter dado, a gente já deu. Eu acredito que o Marinho é um cara que ele não é um péssimo jogador, mas ele não é bom jogador para estar no Flamengo, né? Ele é um cara que erra muito para acertar acerta um chute fora da área, acerta uma jogada individual, mas até que ele acerte, ele erra muito. E aí existem clubes que não têm como errar tanto para acertar. Uma coisa é ele tá, como ele jogou muito bem no Vitória. Vitória consegue jogar em função dele,
ficar lançando a bola para ele com frequência, aí se tu entregar 10 bolas pro Marinho, ele vai acertar uma. Só que o Flamengo é um Flamengo que vai ter que rodar a bola, que a bola vai ter que chegar nos outros jogadores, não dá pra ficar forçando o jogo no Marinho. O Flamengo é maior do que ficar forçando a bola no Marinho. Mas e vocês? O que vocês acharam dos comentários? Comenta aqui, adoraria discutir isso com vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, galera.